Olá amigos, aqui Thiago Tavares para mais um vídeo para vocês e hoje, atendendo a pedidos, nós vamos fazer uma previsão e tentar, através dos oráculos, descobrir quem será o próximo técnico da seleção brasileira. Eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui no meu canal. Peço que vocês já cheguem dando like, compartilhando, se inscrevendo. É muito importante essa interação para que a plataforma perceba que os conteúdos postados aqui no canal são de relevância e passe a entregar para o maior número de pessoas. Gente, por favor, ajudem aí dando like, comentem, compartilhem, porque o canal precisa crescer, precisa se desenvolver. Eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês têm interesse em marcar uma consulta particular comigo, meu telefone está aqui na descrição, é o 279-8129-2232. Bom, vamos lá. Um inscrito aqui do canal deixou essa sugestão e eu resolvi fazer aí esse vídeo. Porém, ele só me deu 3 nomes, que foi o do Abel Fernando, o do Jorge Jesus e o do Guardiola. E eu conversei com meu pai, né, eu não entendo de futebol, mas meu pai entende, e ele me disse que também o Carlo Ancelotti é um nome também muito cotado para ser o novo técnico do Brasil. Então nós vamos analisar dentro dessa lista. Estou deixando isso bem claro, para depois não virem aqui comentários ridículos, tá? Tentando desqualificar o meu trabalho. Dentro desta lista que eu vou falar para vocês agora, nós vamos analisar aí quem tem a maior propensão a ser o futuro técnico da seleção brasileira após a saída do Tite. Então vamos lá. Nós vamos analisar primeiro o Abel Fernando Moreira Ferreira, mais conhecido como Abel Ferreira. Ele é treinador e ex-jogador de futebol português. Atualmente comanda o Palmeiras, ele tem hoje 43 anos. Se a gente somar a data de nascimento dele, que é o 22 de dezembro de 1978, nós vamos chegar ao número 2012, que somando os algarismos 2 mais 0 mais 1 mais 2, a gente tem o número 5. O número 5, no tarô de Marseille, ele representa a carta do Papa, do Hierofante, do Sumo Sacerdote. Então, essa energia do Papa, ela é uma energia daquele que orienta, daquele que direciona, daquele que é consultado pelas pessoas por ser conhecedor da vida, de ter experiência, de ter capacidade de orientar. É uma energia que tem tudo a ver com a profissão de treinador, né, de técnico, que o Abel Ferreira ele desempenha, ou seja, ele está num caminho em que o destino dele o colocou ali, ele tem toda a capacidade para exercer essa função. Nós vamos também analisar o nome do Carlo Michelangelo Ancelotti. Ele é um treinador e também já foi jogador de futebol italiano. Atualmente ele comanda o Real Madrid. Se a gente for somar a data de nascimento do Ancelotti, 10 de junho de 1959, hoje ele tem 62 anos, a gente vai chegar em 1975. E a gente somando o 1, o 9, o 7 e o 5, a gente tem o número 4. O número 4 no tarô de Marseille, ele representa a carta do Imperador. Veja bem, o Imperador é uma carta de decisão, é uma carta de concretização, é uma carta de uma energia de comando, tá? A gente não pode esquecer que o Imperador é um chefe, o líder máximo de um país, né? Só que o Imperador, ele no seu lado sombra, ele tem uma intransigência muito grande, tá? Ou seja, o número 4, muitas vezes o imperador ele não ouve os outros lados da questão, ele não se deixa convencer por outras questões, ele é quase que na sua totalidade uma pessoa radical, né? Que não ouve as outras pessoas, outras sugestões, enfim. Também tem muito a ver com a questão de uma pessoa ser técnica de futebol, né? Mas tem essa característica peculiar, tá? A gente vai analisar também, mais uma vez, o Jorge Fernando Pinheiro de Jesus.
ou JJ, Jorge Jesus, que é também português. Ele atualmente está sem clube, foi considerado por 2 vezes um dos 10 melhores treinadores do mundo em 2013 e 2019 e foi também técnico do Flamengo. Se a gente somar a data de nascimento do Jorge Jesus, 24 de julho de 1954, a gente chega ao número de 1985. E se a gente somar 1 mais 9 mais 8 mais 5, a gente tem também o número 5, que representa a carta do Hierofante, que foi a mesma energia do Abel Ferreira. Só que a gente tem aqui um que a mais, né, do Jorge Jesus, que é a questão da idade cronológica, tá? A idade cronológica do JJ é maior, ou seja, ele é mais velho do que o Abel Ferreira. Então a idade também favorece o JJ nessa questão toda que eu já falei em relação ao Hierofante, de orientação, de percepção, tá? O Hierofante também tem uma carga muito grande de tradição, né, daquilo que a sociedade enaltece, daquilo que a sociedade gosta. Então o Jorge Jesus, ele também é uma pessoa que está exercendo uma função que está no destino dele, ou seja, a função de orientar, a função de direcionar, de dar conselhos, de mostrar a sua sabedoria e orientar as pessoas que estão ali sujeitas a ele, né, subordinadas a ele, a seguir uma determinada direção traçada por ele, que ele acredita que seja a melhor opção. A gente tem também o Josep Guardiola e Sala, mais conhecido como Pep Guardiola. Ele é também um ex-jogador, é técnico de futebol espanhol, atualmente comanda o Manchester City e ele nasceu em 18 de janeiro de 71. Se a gente somar a data, melhor dizendo, a gente vai chegar em 1990. E se a gente somar 9 mais 9 mais 0, a gente tem um número 19. No tarô de Marseille, o 19 é a carta do Sol. Uma carta de muito poder, uma carta de muito magnetismo, né? O sol onde ele chega ele ilumina, o sol onde ele chega ele esclarece. Então essa força do sol influenciando a data de nascimento traz para si os holofotes, tá? Traz para si toda a questão da visibilidade, além de ser uma carta que favorece muito a questão da comunicação, né, da imagem em si sendo projetada, e coloca um foco aí em cima do Guardiola que faz com que ele se expanda quando ele está aí na mídia, quando ele está em ação, quando ele está trabalhando. Esse resumo todo das datas eu fiz para a gente ter uma direção, né, de qual desses técnicos, melhor dizendo, seria, né, o mais aí indicado, né? Pelas datas a gente consegue entender o porquê deles estarem aí também nessa profissão, estarem técnicos de futebol. Todos eles foram ex-jogadores e é quase que uma continuidade. A pessoa deixa de ser jogador e passa a ser técnico, né? Muitos seguem esse caminho. Eles têm essas energias aí, né? E que favorecem muito, principalmente, tá, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. Ao meu ver, eles têm muita as características necessárias, tá, para um técnico de futebol. Agora com o tarô nós vamos perguntar diretamente, a pergunta que não quer calar: quem será o próximo técnico da seleção brasileira? Lembrando que a gente está analisando dentro dessa lista de 4 nomes, o Abel Ferreira, o Carlo Ancelotti, o Jorge Jesus e o Guardiola. Vamos perguntar ao tarô quem será o próximo técnico da seleção brasileira. Vamos lá. Vamos escolher os arcanos maiores aqui. O Abel, Carlo Ancelotti,
o JJ, o Jorge Jesus e o Guardiola. A gente tem 4 nomes, 4 cartas. Vamos agora aos menores. Vamos aos menores. O Abel Ferreira, o Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e o Guardiola. Vamos lá então. Começando aqui com o Abel Fernando, o Abel Ferreira, a gente tem o carro com o 9 de copas. Carro, uma carta de direcionamento, de determinação, de foco, tá? De conquistas, aspectado no 9 de copas. O Abel Ferreira, tá? Ele pode ter aí, ele pode estar, na verdade, se orientando, tá? Para conseguir chegar à seleção brasileira, tá? O tarot fala que existe aí na cabeça dele um direcionamento a isso, e é algo que ele tem vontade, que ele tem desejo, tá bom? Vamos ver então aqui a situação do Carlo Ancelotti. A gente tem aqui um mundo com o 7 de paus. O mundo com 7 de paus é uma carta um conjunto de cartas bem característico, tá? O mundo é a melhor carta do tarô. A gente não pode esquecer isso. O 7 de paus é uma carta de autodefesa, tá? Eu vejo aqui a questão do Ancelotti, de alguma forma, ele criando algum tipo de situação, antevendo alguma coisa, tá? Eu vejo ele muito na defensiva em relação a aceitar o convite aí para ser técnico da seleção brasileira, tá? Eu vejo ele, talvez nesse momento, ele tenha outras ideias, tá? Para a vida profissional dele. Vamos ver aqui o Jorge Jesus. A gente tem o pendurado com o rei de paus. Lembra que eu falei para vocês que o Jorge Jesus, ele tá ele tem uma energia de ser provavelmente técnico da seleção brasileira. A carta do pendurado fala, tá, dessa ligação karmática, vamos dizer assim, e ela vem aspectada no rei de paus, tá? Então o Jorge Jesus, ele tem uma inclinação, ele tem um direcionamento para a seleção brasileira, sim. Ele está no caminho dele, a gente pode dizer isso. Porém, o pendurado fala que não é de uma forma imediata. Eu creio que ele precisa vivenciar outras experiências antes de chegar à seleção brasileira, tá? Mas o Jorge Jesus, ele tem uma ligação muito forte aí, tá, com a própria seleção, tá no caminho dele ser aí o técnico da seleção brasileira. Porém, eu não vejo isso acontecendo nesse momento. Vamos ver o Guardiola. A gente tem a Lua com Ás de paus. Lua com Ás de paus, tá? A Lua, ela fala muito de expansão. A Lua fala também de crescimento, tá? A Lua fala de perspectivas, tá? De crescimento, de expansão, de reconhecimento. Ainda mais ela está aspectada aqui no Ás de paus. Eu vou fazer o seguinte, gente, para tirar a dúvida total, tá? Eu tô aqui entre duas cartas, entre dois nomes. Eu vou tirar mais uma carta do arcano menor para a gente analisar. Vamos ver aqui uma carta pro Abel Ferreira. A gente tem o Ás de ouros. Uma carta para o Ancelotti, a gente tem Rei de copas. Uma carta para o Abel, a gente tem o 7 de copas.
e uma carta para o Guardiola, a gente tem o 9 de espadas. Olha, baseado nessa configuração aqui, tá? Eu diria para vocês o seguinte: quem está melhor aspectado aqui para ser, tá, o técnico da seleção brasileira, de acordo com o tarô, eu acredito, tá, que o Jorge Jesus ele tenha aí uma passagem, tá, pela seleção brasileira, mas algo que não vai se contentar, ou seja, que não vai agradar. Eu vejo algo relacionado a uma passagem primeira do Jorge pela seleção que não vai ser o que as pessoas esperam, tá? E aqui pelo tarô existem dois nomes, tá, muito fortes para ser o próximo técnico da seleção do próprio Jorge Jesus e, de acordo aqui com o tarô, do Abel Ferreira, tá? Eu ainda acho que este não é o momento do Jorge Jesus na seleção brasileira, tá? Mas aqui a inclinação maior está entre o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Eu diria o seguinte: existe uma possibilidade, tá, do Jorge Jesus ele figurar aí por algum tempo, por algum espaço de tempo na seleção, mas também existe uma grande possibilidade do Abel Ferreira, tá, assumir aí a seleção brasileira. Eu vejo alguma coisa aí tipo, não dá certo no momento e aí colocam o Abel Ferreira, tá? Então, na minha interpretação, dentro dessa lista do Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, o Jorge Jesus e o Guardiola, as grandes possibilidades, as maiores tendências, tá, estão entre o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. Eu diria que vai haver uma passagem do Jorge Jesus pela seleção brasileira que não vai ser uma passagem positiva para ele, tá? Embora ele tenha uma ligação, né, energética aí, vamos entender assim, com a seleção, acho que ele, numa primeira passagem, não vai ser muito positiva. Eu vejo o Abel Ferreira despontando aí, tá, como uma grande possibilidade, tá? Eu diria que a gente tem dois nomes aqui, do Jorge Jesus e do Abel Ferreira, sendo que eu vejo, mais uma vez, reafirmando, eu vejo uma passagem não feliz do Jorge Jesus na seleção brasileira e eu vejo o Abel Ferreira nessa corrida aí por fora, tá? E se dando muito, muito bem. Eu diria para você que eu creio que a seleção brasileira, liderada pelo Abel Ferreira, ela tem grandes possibilidades de sucesso, tá? Então, resumindo aí, o tarô indica, tá, a possibilidade maior do Jorge Jesus e do Abel Ferreira, sendo que o Jorge Jesus, na minha interpretação, terá uma passagem não muito satisfatória, e eu vejo, tá, aqui o Abel Ferreira tendo condições de levar aí, trazer grandes nomes. Ele vai chegar uma fase, tá, que eu acredito que o Abel Ferreira seja aclamado para ser aí o técnico da seleção. Eu creio, tá, por essas cartas aqui, que o próximo técnico da seleção seja o Abel Ferreira. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. É uma análise de 4 nomes, então o vídeo tende a ser um pouco comprido, né? Mas vamos aguardar aí essa minha previsão. Foi como eu disse, nós analisamos 4 nomes e dentro desses 4 nomes, os nomes mais cotados, mais tendenciosos, ou melhor, que tem a melhor tendência é do Jorge Jesus e do Abel Ferreira, sendo que, na minha opinião, o próximo técnico
vai ser o Abel Ferreira que vai ter mais sucesso aí na seleção brasileira. Vamos aguardar, eu espero, conto com a participação, o engajamento, o like e o compartilhamento de vocês. Até a próxima, tchau.